Nesse momento a gente começa a nossa aula de História da Filosofia. Vamos nos concentrar hoje sobre a filosofia na era moderna, ou chamado de modernidade. Nós vamos pensar alguns autores. Aqui a gente tem uma linha do tempo aproximada também, que é uma linha do tempo clássica, tá bom? Clássica, para a gente poder entender. E por que para poder entender? Justamente porque quando a gente fala de história da filosofia, nós temos vários elementos aqui. Ou seja, você vai encontrar muito da filosofia pós-moderna, você vai encontrar em Platão, Aristóteles, Sócrates, você vai encontrar nos pré-socráticos como Heráclito, Parmênides. Aliás, a pós-modernidade, que é a filosofia que nós estamos fazendo hoje, é um resgate de toda a história da filosofia. Você vai encontrar elementos do pensamento medieval aqui na pós-modernidade e também na filosofia antiga. A mesma coisa eu posso falar da filosofia moderna, que tem alguns elementos que estão lá na filosofia antiga. E a gente faz essa linha divisória aqui, que é clássica, só para finalidades didáticas mesmo, tá bem? Só para a gente poder andar. Quer dizer que não dá para você dizer que existe uma filosofia medieval pura. Só existiu na era medieval. Você não pode dizer que existiu uma filosofia modernista só na modernidade pura. Não, porque elementos da modernidade estão presentes em todos os períodos. Elementos da antiguidade estão presentes em todos os períodos. Agora, existe uma ênfase, uma linha filosófica que é mais enfatizada numa era do que em outra. Só que ela já está presente lá também. Então aqui a linha clássica diz que a filosofia antiga ela vai lá para os tempos dos pré-socráticos, o século V, IV e III antes de Cristo, e vai até aproximadamente a queda de Roma. A queda de Roma, que acontece aqui por volta do anos 500, é uma divisão mais ou menos clássica, tá bem? Você tem um grande período aqui de 1000 anos aproximadamente de filosofia antiga. Filosofia antiga, onde o mundo está sendo questionado, os valores estão sendo questionados, a religiosidade está sendo repensada. O tema principal dessa filosofia antiga é o sentido da vida e da morte. Para que nós existimos? O que eu vou fazer sabendo que eu sou um ser finito? E é uma filosofia muito voltada para a morte mesmo, tá bem? Aqui é a filosofia antiga, ó. Já começa com o próprio Sócrates, Sócrates faz filosofia no leito de morte. Está condenado, vai beber cicuta, e durante aquele período que ele está esperando o momento da sua execução, é que ele faz filosofia. Nós conhecemos essa filosofia de Sócrates no leito de morte. Por isso o tema principal é: sou um ser finito, vou morrer, e já que eu vou morrer, o que tem do outro lado? Como que será? E que tipo de vida que eu tenho que ter desse lado aqui? Portanto, é uma filosofia voltada para a ética. Bom? Para a ética. Quando a gente vem para a era medieval, a filosofia ela se torna uma filosofia religiosa. É uma busca pelo viver santo, me tornar santo. Isso é uma filosofia medieval. E como que eu me torno santo? Eu me torno santo a partir do momento em que eu faço parte da igreja, porque a igreja ela é a casa de Deus. A igreja ela é o reino de Deus. Já que a igreja é a casa de Deus e a igreja é o reino de Deus, eu preciso ter uma vida santa. Tudo o que eu estou fazendo está sendo santificado, desde o meu batismo até a morte. Tanto é que o pensamento medieval ele é voltado para isso mesmo. Nasceu a criança, você tem que receber um batismo cristão, porque se ela não receber um batismo cristão, ela é pagã. Se ela morrer sem o batismo, ela não vai nem para o purgatório. Ela não tem direito a ir para o purgatório. Ela desce direto para o limbo. Quer dizer então que ela vai ficar no limbo para sempre. Batizavam-se as crianças. Batizou a criança, eles consideravam um sacramento. Aí vai para o segundo ponto. A criança cresceu, vai receber a confirmação, a crisma. Precisa receber o Espírito Santo. Que criança católica é essa que é batizada e não recebe a crisma? Para receber a crisma tem que participar da primeira comunhão, tem que ter o catecismo, o ensino da igreja. Crismou, ficou adulto. Ou vai para o sacerdócio, padre, ou vai para o convento, freira, ou vai para o casamento. Sacerdócio, quer dizer, a ordem ou o casamento, são sacramentos também. E a pessoa não pode casar fora da igreja.
porque o sagrado casamento religioso está acima do casamento civil. Se a pessoa casou na igreja, mas ela não casou diante de uma autoridade civil, está valendo. Se ela casou diante de uma sociedade civil, mas ela não casou na igreja, não está valendo. A vida é sagrada, é a busca de santificar cada momento da vida. Ou foi para o sacerdócio e agora é noivo de Cristo, ou foi para o casamento, e o casamento é celebrado por um sacerdote de Cristo. Você está dentro do mundo de Deus, ó. Mundo de Deus. Depois, a pessoa tem que dar continuidade à sua vida. E uma vez que ela é batizada, uma vez que ela é crismada, uma vez que ela está sendo filha da igreja, ela precisa confessar. Ela tem que fazer a confissão constante dos seus pecados e pagar as penitências. E quem vai colocar a penitência é o padre, é o sacerdote. Não é a própria pessoa que se penitencia. É o sacerdote que vai lá e que tem o poder de absolver o pecado, porque se o pecado não for absolvido, a pessoa não é santa. Se ela não é santa, ela vai descer para o purgatório. Ela não vai para o céu, ela vai para o purgatório. E por que ela vai para o purgatório? Para purgar os pecados que ela não confessou e não fez penitência. Você percebe que as pessoas estão vivendo encadeadas num mundo assim, cercado por uma religião, que é o catolicismo, que surgiu durante a era chamado medieval. Medieval porque está no meio, tá bem? Ela está entre a idade antiga e a idade moderna. Por isso que ela é medieval. Confessei, paguei as penitências. O que é que eu tenho que fazer mais? Ora, casei no caso, né? Você precisa da extrema unção, entendeu? Extrema unção, porque se você não tiver extrema unção, na hora da sua morte você ainda não vai para o paraíso. Você tem que fazer a última confissão e na hora da sua morte você chama o sacerdote para ele poder te dar a extrema unção, e aí você vai poder ser enterrado em um cemitério cristão, porque o cemitério cristão tem um solo que é um solo sagrado, e ali estão os corpos dos católicos, dos crentes, dos cristãos. E quem não tiver um enterro cristão, esse aí a alma dele está condenada, não vai para o céu. Esse esquema aqui, ó, tá bem? De pensamento medieval, ele também durou 1000 anos. Ó. O esquema antigo, era antiga até a era medieval, nós temos 1000 anos de pensamento. E o esquema medieval tem mais 1000 anos também. Por quê? Você tem o braço da igreja, tá bem? E você tem o braço da escola. Para garantir que as pessoas entendessem bem o que é o catolicismo, cada cidade formava uma paróquia. E tinha um sacerdote que era o pároco, né? Que era o padre da cidade, que era realmente o braço direito lá do Papa, no caso. Esse pároco, esse padre, esse sacerdote aqui, ele fazia as homílias, ele fazia as pregações, ele fazia as visitas, ele tinha uma série de pessoas que o ajudavam, só que do lado tinha a escola. E na escola era ensinada a catequese, o catecismo, para as crianças, né? Não eram todas as crianças, mas existia já uma escola que estava funcionando ali para garantir esse esquema aqui. Mas naquele mesmo tempo, tá bem? Estamos terminando aqui a Idade Média. Aqui por volta do século VII, tá bem? Surgiram os muçulmanos, tá bem? Vamos colocar aqui, ó, os muçulmanos, tá? E esses muçulmanos é o seguinte, eles não são apenas árabes, tá bem? Eles vivem na Arábia, sim, eles vivem na Arábia, mas eles estão espalhados. E esses muçulmanos, eles são caravaneiros, eles andam de um lado para o outro na Europa, eles andam pelo mundo inteiro. E algo muito interessante aconteceu, porque nesse negócio de andar para um lado para o outro, eles entraram em contato com a filosofia grega. Olha só, filosofia antiga. Filosofia antiga que foi feita em grego, tá bem? Em grego. Esses muçulmanos caravaneiros, eles não eram estúpidos, eles eram pessoas letradas. Aliás, os muçulmanos sempre foram letrados, tá bem? Sempre. Eles produziram literatura, muito viajado, estudiosos, cientistas, eram envolvidos com matemática, astronomia, astrologia também, adoração de ídolos. Enfim, eles eram bem conhecedores. E nessas viagens, o que os muçulmanos fizeram? Eles importaram literatura da Grécia Antiga. E essa literatura da Grécia Antiga, eles importaram por meio de outros cristãos. Por quê? Existia um catolicismo oficial
que é o catolicismo, tá bem? Cristianismo católico. E existia um cristianismo não oficial, que são dissidências do catolicismo. E esses dissidentes, eles tinham manuscritos que não eram autorizados pela Igreja Católica, tanto dos gnósticos quanto dos filósofos. Eles pensavam diferente da Igreja Católica. E esses muçulmanos, eles entraram em contato com esse tipo de cristãos também, que não eram católicos, e conseguiram trazer a literatura grega para o mundo europeu. Começaram a invadir as terras dos cristãos. Guerras contra os muçulmanos e os muçulmanos contra os cristãos. Tomada de Jerusalém. É um processo que começou lá no século VII e veio caminhando. Quando chega aqui, século XVI, a Europa já está explodindo. Por quê? Os católicos, nessa prisão aqui, nessa filosofia, nesse estilo de vida, agora em contato com outras culturas, já não querem mais só a cultura clássica cristã. Eles querem um renascimento. E o renascimento é justamente voltar às origens da Grécia Antiga, porque é lá que está a sabedoria. E pessoas ricas compram esses manuscritos, pagam para os professores, que são professores viajados, não são só os professores da escola, de padres, são professores universitários, tá bem? São professores assim, que eles amam o universo, as ciências naturais, e eles pagam caro para que esses professores ensinem os seus filhos, não somente aquilo que os padres na escola ensinavam, mas sim várias e várias culturas também. São as universidades. Aqui está surgindo a universidade, não como a gente tem hoje, tá bem? Porque ainda é uma coisa mais nascente, mas já é muito mais amplo do que a escola. Porque na escola tinha a tutela do padre, do sacerdote, tinha um índex. Índex. O que é o índex? É o índice dos livros que a igreja permite serem lidos. E se a igreja pegava um livro qualquer lá e dissesse, esse aqui é proibido, ninguém podia ler mais esse livro. O que fizeram os renascentistas? Eles liam o livro que a igreja não permitia. Não permitia. Principalmente, olha só que negócio interessante, principalmente na Itália. Onde que era a sede? Europa. Aí você ficava entre a Itália, Roma, e ficava entre a França. Ficava assim, França, Itália, França, Itália. Papa em França, Papa na Itália. E justamente na Itália, haviam assim famílias que eram altamente gabaritadas, ricas, e que já estavam cansadas daquela formação escolástica. Eles queriam uma formação mais universalista, um pensamento mais amplo, e eles pagavam desses professores, filósofos, cientistas, pesquisadores, navegadores, eles pagavam para os seus filhos receberem essa formação universalista, entre elas a cultura grega, por meio dos manuscritos que os muçulmanos trouxeram. Pronto, aqui você está vendo nascer a era chamada Era Moderna. Essa Era Moderna tem algumas características que a gente vai acompanhar aqui no nosso mapa conceitual, tá bem? Deixa eu mostrar aqui o mapa conceitual. Nós vamos trabalhar com esse mapa, tá bem? Vocês veem que tem aqui em cima escrito modernidade, bom? E tem essas setas. Eu vou falar um pouquinho sobre o mapa conceitual, porque é uma das atividades que vocês terão que fazer para nós. Lembrando que é o nível bacharel. Fazer um mapa conceitual não é tão difícil assim. Eu vou passar uma referência e depois vocês vão montar o mapa conceitual. Vamos fazer um modelo aqui na nossa lousa e aí vocês vão poder acompanhar. Bom?